deverão ser constituídas e reguladas por contrato de programa, agora não é contrato de rateio nem contrato do consórcio, é contrato de programa. Deverão ser constituídas e reguladas por contrato de programa como condição de sua validade as obrigações que o ente da federação constitua para com outro ente da federação ou para com consórcio público no âmbito de gestão associada. Então veja, quando que a gente vai adotar esse contrato de programa? É quando você tiver que regular e constituir como condição de sua validade obrigações que um ente da federação constituir para com outro ente da federação ou para com o consórcio público no âmbito de gestão associada, em que haja a prestação de serviços públicos ou a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoas ou de bens necessários à continuidade dos serviços transferidos. Então, você tem um consórcio público, você tem uma gestão associada, e aí você tem prestação de serviço público ou a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal de bens necessários à continuidade dos serviços transferidos. Então, quando você transfere essas coisas, ou seja, um ente da federação, ele passa para o consórcio, essas coisas, ou um ente da federação, ele passa para um dos membros do consórcio, aí você vai celebrar o contrato de programa. Então aqui diz, deverão ser constituídas e reguladas por contrato de programa como condição de sua validade as obrigações que o ente da federação, com o ente da federação constituir para com outro ente da federação ou para com consórcio público no âmbito de gestão associada, em que haja a prestação de serviços públicos ou a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal de bens necessários à continuidade dos serviços transferidos. O contrato de programa deverá duas coisas. Primeiro, atender à legislação de concessões e permissões de serviços públicos, e especialmente no que se refere ao cálculo de tarifa e de outros preços públicos, à de regulação dos serviços a serem prestados. E segundo, o contrato de programa deverá prever procedimentos que garantam a transferência da gestão econômica e financeira de cada serviço em relação a cada um de seus titulares. Então, o contrato de programa deverá atender à legislação de concessões e permissões de serviços públicos e, especialmente no que se refere ao cálculo de tarifas e de outros preços públicos, à de regulação dos serviços a serem prestados. Então, o contrato de programa deverá atender à legislação de concessões e permissões de serviços públicos e, especialmente no que se refere ao cálculo de tarifas e de outros preços públicos, à de regulação dos serviços a serem prestados. Além disso, o contrato de programa deverá prever procedimentos que garantam a transparência da gestão econômica e financeira de cada serviço em relação a cada um de seus titulares. O contrato de programa deverá prever procedimentos que garantam a transferência da gestão econômica e gestão financeira de cada serviço em relação a cada um de seus titulares. No caso de a gestão associada originar a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos, o contrato de programa sobre pena de nulidade deverá conter cláusulas que estabeleçam o seguinte. Então, somente no caso de a gestão associada originar a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos, o contrato de programa, sobre pena de nulidade, deverá conter cláusulas que estabeleçam os encargos transferidos e as responsabilidades subsidiárias da entidade que os transferiu, as penalidades no caso de inadimplência em relação aos encargos transferidos, o momento de transferência dos serviços e os deveres relativos à sua continuidade, a indicação de quem arcará com o ônus e os passivos do pessoal transferido, a identificação dos bens que terão apenas a sua gestão e administração transferidas e o preço dos que sejam efetivamente alienados ao contratado, o procedimento para o levantamento, cadastro e avaliação dos bens reversíveis que vierem a ser amortizados mediante receita de tarifas ou outras emergentes da prestação de serviços. Então, no caso de a gestão associada originar a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos, o contrato de programa sobre penas de nulidade deverá esse contrato de programa conter cláusulas que estabeleçam os seguintes pontos. Primeiro, os encargos transferidos e a responsabilidade subsidiária da entidade que os transferiu. Segundo, as penalidades no caso de inadimplência em relação aos encargos transferidos. Terceiro, o momento de transferência dos serviços e os deveres relativos à sua continuidade. Quarto, a indicação de quem arcará com o ônus e os passivos do pessoal transferido. Quinto, a identificação dos bens que serão apenas a sua gestão e administração transferidas e o preço dos que sejam efetivamente alienados ao contratado. E, por fim, também deverá conter o procedimento para o levantamento, cadastro e avaliação dos bens reversíveis que vierem a ser amortizados mediante receitas de tarifas ou outros emergentes de prestação de serviços.
Agora, é nula, não é anulável não, é nula mesmo. É nula a cláusula de contrato de programa que atribuir ao contratado o exercício dos poderes de planejamento, regulação e fiscalização dos serviços por ele próprio prestados. Então, é nula a cláusula de contrato de programa que atribuir ao contratado o exercício dos poderes de planejamento, regulação e fiscalização dos serviços por ele próprio prestados. É nula a cláusula de contrato de programa que atribuir ao contratado o exercício dos poderes de planejamento, regulação e fiscalização dos serviços por ele próprio prestados. O contrato de programa continuará vigente mesmo quando extinto o consórcio público ou o convênio de cooperação que autorizou a gestão associada de serviços públicos. O contrato de programa continuará vigente mesmo quando extinto o consórcio público ou o convênio de cooperação que autorizou a gestão associada de serviços públicos. O contrato de programa continuará vigente mesmo quando extinto o consórcio público ou o convênio de cooperação que autorizou a gestão associada de serviços públicos. Agora, mediante previsão do contrato de consórcio público, não do contrato de gestão, ou de convênio de cooperação, o contrato de programa poderá ser celebrado por entidade de direito público ou privado que integrem a administração indireta de qualquer dos entes da federação consorciados ou conveniados. Mediante previsão do contrato de consórcio público ou de convênio de cooperação, o contrato de programa poderá ser celebrado por entidade de direito público ou de direito privado que integrem a administração indireta de qualquer dos entes da federação consorciados ou conveniados. Está vendo que você tem uma entidade pública de direito privado que integra a administração indireta. Então, mediante previsão do contrato de consórcio público ou de previsão do convênio de cooperação, o contrato de programa poderá ser celebrado por entidade de direito público ou entidade de direito privado que integrem a administração indireta de qualquer dos entes da federação consorciados ou conveniados. Excluem-se do caput desse artigo as obrigações cujo descumprimento não acarrete qualquer ônus, inclusive financeiro, a entes da federação ou a consórcio público. Então, excluem-se do previsto do caput desse artigo as obrigações cujo descumprimento não acarrete qualquer ônus, inclusive financeiro, a entes da federação ou a consórcio público, né? Então, esse caput do artigo era aquele que eu dizia o seguinte: deverão ser constituídas e reguladas por contrato de programa como condição de sua validade as obrigações que o ente da federação constituir para com outro ente da federação ou para com o consórcio público no âmbito de gestão associada, em que haja a prestação de serviços públicos ou a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal ou de bens necessários à continuidade dos serviços transferidos. Aí vem a lei e diz que excluem-se do previsto nesta regra as obrigações cujo descumprimento não acarrete qualquer ônus, inclusive financeiro, a ente da federação ao consórcio público. Os contratos de prestação de serviços públicos de saneamento básico deverão observar o artigo 175 da Constituição Federal, vedada a formalização de novos contratos de programa para esse fim. Mais uma vez, os contratos de prestação de serviços públicos de saneamento básico deverão observar o artigo 175 da Constituição Federal, vedada a formalização de novos contratos de programa para a prestação de serviços públicos de saneamento básico. O artigo 175 é aquele que diz que incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sobre regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. A União poderá celebrar convênio com os consórcios públicos com o objetivo de viabilizar a descentralização e a prestação de políticas públicas em escalas adequadas. A União poderá celebrar convênios com os consórcios públicos com o objetivo de viabilizar a descentralização e a prestação de políticas públicas em escalas adequadas. A União poderá celebrar convênios com os consórcios públicos com o objetivo de viabilizar a descentralização e a prestação de políticas públicas em escalas adequadas. Para a celebração dos convênios, de que eu falei acima, as exigências legais de regularidade aplicar-se-ão ao próprio consórcio público envolvido e não aos entes federativos nele consorciados. Então, quando eu disse que a União poderá celebrar convênio com os consórcios públicos com o objetivo de viabilizar a descentralização e a prestação de políticas públicas em escalas adequadas, para a celebração destes convênios, as exigências legais de regularidade aplicar-se-ão ao próprio consórcio público envolvido e não aos entes federativos nele consorciados. No que não contrariar esta lei, a organização e funcionamento dos consórcios públicos serão disciplinados pela legislação que rege as associações civis.
No que não contrariar esta lei, a organização e funcionamento dos consórcios públicos serão disciplinados pela legislação que rege as associações civis. No que não contrariar esta lei, a organização e funcionamento dos consórcios públicos serão disciplinados pela legislação que rege as associações civis.